Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 11, capítulo 127, de 3 de agosto de 1916. Cada ato que a criatura faz é um paraíso a mais que adquire para o céu. Continuando meu habitual estado, meu amável Jesus se faz ver por um instante, ou diz só alguma palavra e foge, ou então se oculta em meu interior. Recordo que um dia me disse: minha filha, eu sou o centro e toda a criação recebe vida deste centro. Assim que eu sou vida de cada pensamento, de cada palavra, de cada ação, de todos, e as criaturas se servem desta vida que lhes dou para tomar ocasião de me ofender. Eu dou vida e, se elas pudessem, me dariam morte. Recordo também que, rezando para que diminuísse os flagelos, me disse: filha, acreditas tu que seja eu quem quer açoitá-los? Ah, não, mas é tanto o amor que toda a minha vida a confortei em refazer o que o homem estava obrigado a fazer diante da majestade suprema. E como meus atos eram divinos, multipliquei-os em tantos para refazer por todos e por cada um, em modo de encher céu e terra e deixá-los em defesa do homem, para fazer que a justiça não pudesse golpeá-lo. Mas o homem com o pecado rompe esta defesa e rompe a defesa dos flagelos. E rompe a defesa. Os flagelos golpeiam o homem. Mas quem pode dizer todas as pequenas coisas que me disse? Esta manhã estava a rezar e lamentava-me com Jesus, que me ouvia favoravelmente, especialmente porque não terminava de castigar. E dizia-lhe: para que rezar se não me queres ouvir favoravelmente? Na verdade, você diz que os males vão piorar. Então ele me disse: minha filha, o bem é sempre bem. Aliás, deve saber que cada oração, cada reparação, cada ato de amor, qualquer coisa santa que a criatura faz, é um paraíso demais que adquire. Assim que o ato mais simples, santo, será um paraíso demais. Um ato de menos, um paraíso de menos. Porque cada bom ato vem de Deus e, portanto, a alma, em cada bom ato, toma a Deus. E como Deus contém alegrias infinitas, inumeráveis, eternas, imensas, de tal maneira que os mesmos bem-aventurados por toda a eternidade não chegarão a prová-los todos. Então, não é de admirar que cada ato bom, tomando a Deus, Deus fica como comprometido em substituí-los por outros tantos contentes. Então, se a alma sofre também as distrações por meu amor, no céu sua inteligência terá mais luz e agradará tantos paraísos a mais por quantas vezes sacrificou sua inteligência, e tanto mais compreenderá de Deus. Se sofre as friezas por meu amor, tantos paraísos gostará, e da variedade dos contentamentos que há em meu amor. Se sofre a escuridão, tantos contentamentos demais em minha luz inacessível, e assim de todo o resto. Isto é o que significa uma oração de mais ou de menos.
Cada ato que a criatura faz é um paraíso a mais que adquire para o céu. Aqui a Luísa vem trazendo mais informações aqui, mas na verdade extraindo mais informação de Jesus. Ele vai falando para ela que ele é o centro e toda a criação recebe vida deste centro. Jesus é o centro. Na palestra do Thomassin lá ele falava num dos trechos lá que Jesus é o centro da divindade. Acho que foi numa visão que a Luísa teve, não lembro se foi a Luísa ou foi algum outro, que ele falando lá que teve essa visão de que Jesus era o centro de toda a divindade. E aqui nesse trecho, de certa forma, também ele está falando, ó, eu sou o centro e toda a criação recebe vida deste centro. Assim que eu sou vida de cada pensamento, de cada palavra, de cada ação, de todos. Ele é o centro, ele é a vida dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos, de tudo aquilo que fazemos, ele é a vida, vem dele. E as criaturas se servem desta vida que lhes dou para tomar ocasião de me ofender. Então, uma vida que é dada para ser vivida e reconhecida que é de Deus, que vem, que provém dele, que ele é o centro, que ele é quem mantém, que ele é quem dispõe, que ele é quem dá a vida. Se nós existimos é porque Deus permite, Deus proporciona para nós a vida. E quantas criaturas vão se servindo dessa vida para ofender a Deus? Recebe dele e ofende o doador. E se pudesse, ainda não só ofenderia, mas daria morte a Deus. Olha só. E a Luísa rezando para que diminuísse os flagelos, aí Jesus vai responder ela também. Acreditas tu que seja eu quem queira açoitá-los? Porque quando a gente pensa que tudo é vontade de Deus, então logo vem aquele pensamento: ah, então se tudo é vontade de Deus, os açoites, os flagelos, os castigos também é Deus que quer. E aí ele vai dizer: ah, não, mas é tanto amor que toda a minha vida a confortei em refazer o que o homem estava obrigado a fazer diante da majestade suprema. O desejo de Deus não é açoitar o homem, não é castigar o homem. Ele faz porque é necessário, porque de certa forma o amor exige isso. A justiça executa, mas o amor, por causa do equilíbrio que existe em Deus, por causa da ordenação que há em Deus, esse amor, porque o amor ele é uma expressão que necessita de correspondência. O amor mesmo se doando e não esperando o mesmo amor de volta, mas ele de alguma forma, esse amor ele precisa de correspondência para que realmente ele seja transbordado, ele precisa dessa correspondência. E por causa do amor é que o Senhor ele é obrigado a flagelar, a açoitar o homem, a corrigir o homem, para que o homem se toque quem ele é. E aí ele vai, por causa que, como o homem fora da vontade de Deus não foi correspondendo, Jesus na humanidade dele refez o que o homem estava obrigado a fazer, foi Jesus quem fez no lugar. E aí ele vai ainda dizendo que como meus atos eram divinos, multipliquei-os em tantos para refazer por cada e por todos e por cada um, em modo de encher céu e terra e deixá-los em defesa do homem. Ele refez todos os nossos atos de todos os homens do presente, do passado, do futuro, refaz tudo na humanidade dele, de forma extraordinária, multiplicando, porque na divina vontade
O poder está na divina vontade, e na divina vontade, esse poder de multiplicar, ele multiplica os atos, um único ato que ele faz por todos, ao mesmo tempo, no mesmo instante, no mesmo ato ali, encerra todos os seres humanos naquele mesmo ato. E, e coloca esses atos para defender o homem, porque o homem que devia fazer, como o homem não faz, Jesus fez. E coloca ali para defender o homem. Mas o homem, em vez de agradecer, de reconhecer e agradecer o que o homem faz, ele vai pecando a ponto de romper essa defesa, de romper essa isso que Jesus fez por nós, isso que Jesus viveu na humanidade dele por cada um de nós, o homem chega a ponto de querer desfazer tudo isso, de romper toda essa, de romper com esse benefício que ele alcançou para nós. E por isso que ele precisa fazer golpear com os flagelos, para poder fazer com que o homem retorne. E ela foi compreendendo muita coisa. Pena que ela não relata tudo aqui que ela foi compreendendo, que ela diz. Mas quem pode dizer todas as pequenas coisas que me diz, então imagina. Se Jesus fala alguma coisa aqui que ela escreve, imagina quantas outras coisas ela não deixou ela deixou de escrever, ele falando para ela. Nossa, imagina. Agora a gente, em muitos momentos, precisa queimar muito mais os neurônios para poder tentar compreender, porque aqui dá para perceber que ela deixou muita coisa sem escrever. Depois ela estava para rezar e lamentando Jesus, lamentando-se a Jesus, e parece que ele estava favorável, vindo ela favorável. E pelo que ela percebia que os castigos haviam amenizados. E aí ela ainda reclama com ele: para que rezar se não queres ouvir favoravelmente? Aí, na verdade, você disse que os males vão piorar. Então, a princípio parece que estava amenizando, mas ele falou que ia piorar. Aí ele vai falar de novo com ela. Minha filha, o bem é sempre bem. Aliás, deve saber que cada oração, cada reparação, cada ato de amor, qualquer coisa santa que a criatura faz é um paraíso demais que adquire. Cada ato na divina vontade é um ato demais que a criatura adquire, que a criatura faz, tudo aquilo que a criatura faz, que nós fazemos, vai se tornando paraíso, paraíso demais, que vão sendo adquiridos. Então, cada oração, cada reparação, cada ato, cada batimento, cada respiro, cada pensamento, vão sendo esses atos que vão formando paraísos. Imagina, paraísos. Então, hoje nós falávamos no grupo de céus. Então, imagina, céus, que são esses vários níveis de conhecimento, vários conhecimentos, várias manifestações. São esses paraísos que vão sendo adquiridos, vão sendo criados. E assim que o ato mais simples, santo, será um paraíso demais. Então, até mesmo um respiro, um suspiro, um batimento vai se tornando um paraíso. E um ato de menos, um paraíso de menos. Então, tudo que nós deixamos de fazer é paraísos a menos que são criados, que são adquiridos. Porque cada bom ato vem de Deus, e portanto a alma em cada bom ato toma Deus, e como Deus contém alegrias infinitas, inumeráveis, eternas, imensas, de tal maneira que os mesmos bem-aventurados por toda a eternidade não chegarão a prová-los todos. Então, olha só, é tanto paraíso, os atos feitos, todos os atos feitos na divina vontade, são esses paraísos que vão sendo criados. E mesmo na eternidade, quando a gente estiver lá no céu, e quem já está lá também, mesmo na eternidade ainda não vai alcançar tudo aquilo que foi adquirido, tudo aquilo que foi criado através dos atos, porque todos os atos bons vêm de Deus. Como ele fala no começo,
O bem é sempre bem, e Deus é o bem, Deus é o bem. E todos os atos bons vêm do próprio Deus. Então, independente se a criatura conhece as verdades do Fiat ou não, todos os atos bons que todas as criaturas fazem são atos de Deus, são atos que vêm do próprio Deus. E ao fazer esses atos de forma consciente, Deus fica comprometido em substituir esses atos por tantos contentes, ou seja, por tantos bens, por tantos realidades celestiais, bens celestiais. Contentes celestiais é a mesma coisa de bens celestiais. Então imagina, nos atos nós vamos criando esses paraísos e depois esses paraísos são trocados por bens celestiais. Então, por isso que nem toda a eternidade vai ser suficiente para que nós possamos percorrer, desfrutar, usufruir desses bens que o Senhor vai nos dando em troca dos atos feitos aqui na terra. Então, que importante a gente compreender que quanto mais atos nós fizermos aqui, mais a eternidade vai estar recheada de paraísos para serem explorados, de verdades para serem meditadas, contempladas, adoradas. Nossa, dá nem para pensar, nem para imaginar como que seria isso. Um ato aqui, um simples, ele fala, um ato simples, pequenino, ele já se torna ali um paraíso a mais. E depois, quando é feita a troca lá quando nós vamos para o céu, a troca quando é feita lá por bens celestiais e até mesmo as criaturas que não vivem na vontade divina, por fazerem atos bons, e os atos bons todos vêm de Deus, elas também receberão contentes lá no céu, receberão bens lá no céu. Então Deus é generoso, Deus não se deixa vencer em generosidade. Então, se a alma sofre também as distrações por meu amor, no céu sua inteligência terá mais e agradará, luz e agradará, tantos paraísos a mais, por quantas vezes sacrificou. Então, se houve distração, mas for pelo amor que há por Deus, a inteligência vai ficar ali desfrutando no céu depois de tanta luz que vai receber. São esses paraísos. Tantos quantos foram as vezes que a criatura se sacrificou. Sacrificou a inteligência aqui na Terra. Então, quanto esforço nós fizermos aqui vai valer toda a pena, porque não vai ter comparação aquilo que nós vamos receber de prêmio depois. Se sofre as friezas por meu amor, mas aqui ele já deixa bem claro, feito por amor dele. Olha só. Se ela sofre distrações por meu amor, se ela sofre friezas por meu amor, se sofre escuridão, também por amor a Deus. Então, tudo isso são luzes, são contentamentos, são paraísos que vão sendo adquiridos. Então, então ele fala aqui, ó, isto é o que significa uma oração de mais ou uma oração de menos. Um ato de mais ou um ato de menos. Uma reparação de mais ou uma reparação de menos. Tudo que nós fizermos na divina vontade vai ser multiplicado, porque a divina vontade tem o poder de multiplicar. Então, tudo que nós fazermos, por mais simples que seja o nosso ato, ele será multiplicado. A divina vontade multiplica esses atos e depois nós que fazemos e aqueles que foram beneficiados por esses atos também receberão esses contentes lá no céu, esses paraísos para serem desfrutados, esses conhecimentos, essas luzes depois para serem degustadas, para serem saboreadas, para serem aproveitadas, para serem gozadas lá no céu. Então, como São Paulo diz, os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que está reservada.
os sofrimentos, as dificuldades, as penas, as contrariedades, as circunstâncias adversas que nós tocarmos nessa vida, se nós tivermos consciência e ofertar tudo e fazer tudo por amor a Deus, fazer tudo por amor a Ele, dando espaço da nossa vida para Ele viver, para Ele fazer, para Ele realizar, serão tantos atos e na divina vontade multiplicados por quantos Ele quiser, por todas as criaturas do presente, passado e futuro. Ele pode fazer a multiplicação que Ele quiser, porque na humanidade dele, a divindade tinha, a divina vontade tinha o poder de multiplicar. Um único ato de multiplicar por todas as vidas de todos os tempos, por todas as almas, e também nós na divina vontade, porque os atos, a gente sabe que os atos não são mais nossos atos, são atos de Deus através de nós. É a nossa mão que está fazendo, está trabalhando, está agindo, mas é Deus que está fazendo através das nossas mãos. É a nossa boca que está falando, que está manifestando, que está comunicando, mas é Deus que está se utilizando desse canal para se expressar, para se comunicar. E assim dos demais meios que nós temos de realizar algo, enquanto aqui na Terra estamos, o Senhor a realizar através de nós. Amém, Fiat.